Opa, opa, opa! Boa noite, boa noite. Deixa eu só testar o microfone aqui que eu esqueci de ligar, né? Pra variar, pra gente saber como que a gente tá aí. Como é que vocês estão? Vamos esperando a galera entrar aí. Entrou aí um Becil Joineide. Tá me ouvindo aí? Dá só um alô pra mim saber se tá. Divina Getulino, seja bem-vinda também. Estão conseguindo me ouvir perfeito aí, gente? Dá um alô para mim entender aí. E hoje vamos falar então um pouco sobre relacionamento, sobre toda essa construção, né, que a gente tem aqui do lado de cá, sobre relacionamento, voltar um pouco entrando aqui no sagrado, no que a gente tem como sagrado, adentrar ao relacionamento e falar um pouco sobre cada fase da criança. Um breve resumo sobre tudo que a gente ensina do lado de cá, aplica e vivencia do lado de cá. Tudo bem? Então, eu quero saber se está funcionando o áudio aí. Fala, Rafa. Rafa, dá uma informação para mim, por favor, rei. Tá funcionando legal o áudio aí? Tá chegando bacana aí? Tá dando para ouvir? Eu não tô tendo acesso aqui a minha live aqui. Agora eu consegui. Tá legal, tá funcionando aqui. Show. Bom, vamos lá. Legal. Deixa eu ir entendendo aí. Show de bola. Quem puder encaminhar essas lives aí, né? Pedido que eu faço para vocês aí. Encaminhe aí para pessoas aí. Cris Deise, seja bem-vinda aí, Cris Deise. Quem puder encaminhar aí, fique à vontade aí para encaminhar, tá bom? Ajuda a gente aqui a construir um conteúdo mais feliz, digamos assim. Bom, vamos lá. Ontem, então, a gente falou, ou na live passada, nós falamos sobre o sagrado. O que é o sagrado, então? O sagrado é o colo de uma mãe, né? Onde nenhum mal acontece, nenhum monstro se torna, nenhum monstro se aproxima. Por quê? Porque aquele é um lugar de proteção, de amor, de cuidado, né? Eu sempre faço essa analogia dentro das aulas que eu dou. É a seguinte analogia: as pessoas têm medo de muitas das vezes de ter uma conversa sincera com a mãe, muitas das vezes ter uma conversa sincera com o pai, né? Uma conversa de, olha, isso aqui era a sua responsabilidade, não era a minha responsabilidade, eu era só uma criança. Mas aí as pessoas têm medo, porque essas pessoas se tornaram tão grandes na concepção, na consciência dessas pessoas, ou no inconsciente dessas pessoas, que elas não têm coragem de ir lá para trocar essa ideia. Mas mexa com o filho de uma mãe. Mexa para você ver. Então, quando eu falo do colo, né, eu estou falando disso. É de uma onça que está ali para proteger. E não interessa o que aconteça, ela vai lá, ela dá a vida pela criança. Então, para mim, se existe algo sagrado, se você quer falar do seu Deus, está tudo bem. Se ele está fazendo muito bem para a sua vida, está tudo bem. Né? Siga assim. Se você conhece uma outra coisa mais sagrada que o colo de uma mãe, tá tudo bem, tá servindo para você, tá tudo bem. Não é isso que eu quero, que é a minha intenção aqui de discutir, tá? É só uma forma de apresentar um novo conhecimento, uma nova oportunidade de se perceber e de se enxergar. Boa noite, Marilândia. Né? Então é uma oportunidade de um novo conhecimento. E eu estou sempre aberto a novos conhecimentos. Então, se você tem algo diferente disso e que faça sentido e que, principalmente, né, eu sempre digo isso, eu sempre repito isso, funciona? Está funcionando na sua vida? Não, mas alguém está funcionando na vida de... Não, então, se é na vida de fulano, não é na sua, não faz sentido para mim, tá bom? Então, aqui eu estou falando uma coisa que a gente tem praticado dentro da nossa vida e tem dado certo. Show? Então, o sagrado para nós realmente é
questão de o colo da mãe ser primordial para a criança. E antes de entrar dentro de relacionamento, né, eu gostaria de falar aqui, ó, sobre, né, a fase, né, as fases da criança. Na primeira fase que a criança ela está ali numa fase de reconhecimento, né? Do 0 aos 3 anos, ela está numa fase de reconhecimento. Ela está reconhecendo. Então, do 0, ela estava dentro de um mundo interno, onde ela só conseguia ouvir o barulho do coração da mãe e o dela, né? E aí você pode ouvir barulho de sons, de barriga, né? De gravidez, e você pode colocar isso para o seu bebê. Se você tem um bebê e ele está estressado, ele não está conseguindo dormir, é uma ótima oportunidade você colocar esse barulhinho lá de som. Lá, né? Tem vários vídeos na internet com esse som e essa criança vai acalmar. Por quê? Porque ela ainda está em fase de reconhecimento de mundos. Né? Ela estava dentro de um mundo onde tudo era tranquilo, tudo era calmo, o máximo que acontecia era só quando ela existia que o mundo ficava ruim, né? Mas ali era um lugar de paz, ela estava segura ali. E aí alguém foi lá, arrancou ela lá de dentro, lá, deu uma palmada, botou ela num lugar frio, enrolou, esfregou ela, então grudou, puxou, colocou para lá, ela teve que forçar o maxilar, então um monte de trauma foi gerado. Então, ela está realmente numa fase de reconhecimento. Depois ela não tem uma comunicação com a mãe, né, com os envolvidos, com as pessoas que cuidam. Né? Então, ela precisa chorar para ela existir, para que as pessoas o percebam, entendam qual que é a necessidade básica dela. Né? Então, dentro dessa fase de reconhecimento, né, essa criança ainda está percebendo tudo o que está acontecendo. E nessa fase, essa criança, tudo que ela precisa é do quê? Do colo da mãe. Então, dentro dessa fase, e se a criança dorme com os pais, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas vai chegar uma fase que ela não vai mais, que ela vai atrapalhar o relacionamento ou a vida do casal, que é o que eu vou falar posterior a isso daqui, né? Então, essa fase de reconhecimento, ou a fase do ninho, né, onde a criança está inserida ali, é muito importante que essa criança tenha um real contato direto com a mãe. Sempre que a mãe fique privada por um tempo de trabalhar, ou pelo menos de trabalhar fora, né, para que essa criança tenha uma base sólida, comece aqui então, nessa infância, uma base sólida de referência de mundo, tá? Então essa é a primeira fase, e aí eu estou falando de uma forma bem simples, bem superficial, para que você perceba que esse é o momento onde realmente essa criança ela não interage com as pessoas lá fora. Observa que aí até a fase de uns 3 anos, né, não é a criança que vai interagir com pessoas de fora, são as pessoas de fora que vêm interagir com ela. Por quê? Porque ela está realmente linkada ao ninho, ela está realmente linkada à base da onde ela está sendo condicionada a viver, onde ela está percebendo o mundo, entende? Então, essa não é uma fase que ela ainda está interagindo diretamente com o mundo externo, ela está realmente querendo reconhecimento, conhecer tudo o ambiente onde ela está, tá? E aí a gente já está entrando, então, aí por volta dos 3 anos, a criança aí está na fase aí do bilu-bilu, né, onde ela quer negociar tudo, ela quer articular, ela quer convencer as pessoas, desculpa, de que ela tem razão, de que ela é quem pode, ela vê que ela tem a possibilidade de ganhar algo com as gracinhas que ela está fazendo para pessoas externas, né? Então, quando chega alguém e a pessoa fala assim, olha, faz aí, Joaquim, faz uma gracinha aí para o tio ver. Né? Então, aí por volta dos 3 anos aí, né, é uma fase que ela começa a querer interagir com o mundo lá fora. Mas espera aí, deixa eu ver se é interessante interagir com o mundo lá fora. Então, ela começa aí, então, a articular para ela entender o que ela ganha, para ela simplesmente não se sentir manipulada, tá bom?
Então, dentro dessa fase ainda, o que é importante perceber? Que nesse momento é de extrema importância o colo da mãe. Tá? A segunda fase é uma fase onde a criança realmente está interagindo. Ela já não mais espera que as pessoas venham interagir com ela, que é dos 4 aos 6 anos. Observa que nessa fase aí dos 4 aos 6 anos, né, é a criança quem vai procurar um lugar ou pessoas para interagir. É ela quem vai em busca de ambiente, pessoas e sensações, né, para ela construir as interações. Então ela está numa fase real de busca por interação. Fase dos 4 aos 6 anos. Essa é uma idade legal para a criança estar inserida no quarto dos pais? Não, não é mais. Por quê? Porque aí ela atrapalha a vida dos pais, a vida conjugal, a sexualidade, o relacionamento dos pais, né? Lembra que eu falei ontem sobre algum tipo de abusos sutis? Então, esse é o momento onde os pais, por 3 anos aí a gente está falando, né? Está tendo que se dividir entre a criança. E, gente, quando eu falo dividir, é porque é uma fase chata mesmo, sabe? É uma fase que precisa ser vivida, precisa ser compreendida, né? Mas é trash. Eu vejo a minha esposa, né? Agora está mais tranquila, né? Porque ele dorme mais. E até os 4 anos é uma fase onde a criança vai ter interrupções no sono. E é natural. E tá tudo bem. Mas para a mãe, gente, é trash. E não adianta romantizar, não, porque é lindo. É não, pô. É trash realmente, tá? É lindo toda a construção, né? É lindo quando você faz um bom papel, quando você permitiu dar o colo para essa criança para falar, pô, não, esse sacrifício, eu vou chamar assim, valeu a pena, porque eu sei que está assegurada para o mundo lá fora, tá? Essa romantização de que você não pode falar que o moleque tá tocando terror, tá? Realmente é estressante e acaba, né? Hoje, um exemplo de hoje, né? Hoje a gente não conseguia mais raciocinar dentro de casa. Né? Meu filho está com 2 anos e meio. A gente não conseguia mais raciocinar. Ele tira a paz de todo mundo. É muita energia. E ninguém dá conta de acabar com aquela energia. Tá? E tá tudo bem. Tá tudo bem ele ter essa energia, ele precisar gastar essa energia. E tá tudo bem também a gente ficar estressado, né? E aí eu não estava conseguindo me comunicar com a minha esposa, ela também não conseguia também falar, né? Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, tava vindo aqui pro escritório aqui, tinha algumas coisas para resolver, falei, no meio do caminho eu falei, ó, faz o seguinte, se arruma aí que a gente vai dar uma volta no shopping. Peguei ela, fomos no shopping, colocamos essa criança dentro do negócio lá, do parquinho lá. Quanto tempo, pai? É tanto, meia hora, 40 minutos, ou 1 hora, 2 horas... E tem aqui esse valor aqui que é sem limites. Ele pode sair e voltar. Falei, moça, esse sem limites. Porque ele está sem limites, né? Ele ficou lá no sem limite. E aí a gente deixou ele lá dentro lá por mais ou menos 1h30. Gente, em 1h30, na hora que a gente chegou, a moça falou, ele acabou de descer do brinquedo. Então tem todo um circuito, né? Gigante dentro do ambiente de parque, ele subia, descia, passava todos aqueles desafios lá, não é desafio, né? Todas aquelas barreiras, dava volta em tudo e descia, subia, 1h30, né? E aí vem filho, vamos embora. Ele, não papai, não, Isaac quer ficar aqui. Ficou lá mais uns 40 minutos, até eu chamar ele para comer, porque eu precisava voltar, né? Mas entende que é normal a mãe se estressar, é normal, né, essa criança nessas fases, né, realmente tirar a paz. E não adianta romantizar ou querer romantizar, porque é realmente uma fase complexa, tá? E principalmente para a mãe. Se o pai trabalha fora, vai embora, passa o dia todo fora, chegou cansado, mas, cara, participa um dia, participa 2 dias, convide o pai a participar. Você que é mãe, convide o pai a participar. Interage com ele. Tá bom, agora
eu não aguento mais, segura o BO você aí, fica um pouco, aguenta aí, para que eu consiga respirar. E o pai também tem essa sensibilidade, né, de que, peraí, essa não é minha mulher, pô. Não é essa mulher que eu conheço, não. Tem alguma coisa que eu preciso fazer de diferente, entende? Mas voltando aqui para os 4 aos 6 anos, né? É realmente a fase onde a criança está buscando fora as interações, tá? Ainda que dentro do ninho aqui, né? Na relação com os pais, né? Mas ela já está querendo ir além. Tá buscando além do vovô e da vovó. Agora essa criança quem chama o tio, a tia, para poder ela mostrar as coisas, para brincar. É a partir dos 4 anos. Algumas crianças um pouco antes, algumas crianças um pouco depois, mas geralmente, né, não é uma via de regra, é só parâmetros. É mais ou menos nessa fase aí onde a criança começa a buscar interação, mas sempre voltando para perto dos pais. Então observa que nessa fase aí dos 4 anos ela já está meio de saco cheio de dentro de casa, mas também ela também não quer ficar longe da mãe, por exemplo. Né? Ela está até querendo brincar lá fora, na casa do amiguinho, mas você vai deixar lá, é um chororô. Aí você tem que liga e busca de novo. Né? Uns dias atrás aconteceu um negócio bem interessante, que foi o seguinte. Trouxe meu sobrinho de São Paulo aqui para Campinas. Cheguei lá, passei por lá, e ele, tio, eu quero ir para sua casa, né? Eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou para lá. Falei com a mãe, com os pais, né? O pai é com a mãe, eles querem ir, leva, se aguentar. Falei, não, eu vou levar. E veio os dois para cá. Aí chegou no meio do caminho, ele falou, tio, eu quero voltar para casa da minha mãe. Eu falei, você se lascou. Você não vai voltar, não. Só sua mãe vir te buscar. Eu vou ligar pro meu pai vem buscar. Eu falei, tá tudo bem. Se eu liga, seu pai vem em busca, ué. E aí ele ficou lá, olhando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Porque ele tá nessa fase aí dos 4 anos aí, então ele tá em busca de interagir com o externo, né? Para além dos pais, para além do ninho. Aí ele chegou em casa, a primeira coisa que... Aí ele ficou um pouquinho emburrado, né? Eu falei, vem filho, vem pra cá, vem brincar, vamos brincar pra cá, vem. Aí pegar a motinha, deu uma voltinha pra lá e pra cá, depois ele falou assim, ô tio, onde tem comida? Reconhecimento, sabe? A criança, ela precisa reconhecer. E o que é instinto de sobrevivência? Primeiro precisa saber aonde que tem comida aqui. Eu falei, o que você quer comer? Tem a geladeira, tem as coisas ali, o que você não conseguir, você me chama para pegar, que a geladeira... O freezer embaixo, né? Então complica um pouco para a criança. E aqui no armário tem um monte de besteira aí, você pode ficar à vontade. Ele falou, então tá bom. E aí, com um pouco ele falou, tio, tem uma coisa ali que eu quero pegar e não consigo. E foi lá e peguei. Bom, resumindo, passou lá os 2, 3 dias, né? Aqui em casa, e depois voltou para casa dele e tudo bem. Entende isso? Esse é o período, né, dos 4 aos 6 anos, onde a criança está buscando o externo, essa interação com o externo, mas ela também quer manter os pais próximos, tá bom? Então, como eu falei, é uma forma bem subjetiva, é bem simplesinha, só estou usando esse arquétipo aqui para construir dentro de você essa percepção de fases, né? Então a gente entendeu aqui, eu falei um pouco sobre o sagrado, por que o sagrado é importante, porque a primeira fase da criança, dos 0 aos 3 anos, é uma fase de reconhecimento, né? Ela precisa, de fato, reconhecer o ambiente, né? E ter firmeza, consciência daquilo com qual são os pais dela, porque tem muita criança que não reconhece os pais, porque os pais os tios, a cuidadora, os avós, e geralmente não, de fato, a mãe e o pai, tá bom? E aí, partindo, então, para a segunda fase, onde a criança, a terceira fase, onde realmente a criança já não quer mais essa interação com os pais. A busca, a necessidade que a criança tem é da busca por um ambiente externo. É uma busca de interação para explorar o externo. Então vai para além dos pais, dos tios, dos avós. Ela quer realmente, porque já é uma fase que ela já está entendendo,
já está fazendo atividades na escola, por exemplo, então ela já quer brincar mais com o amiguinho, ela já não quer mais tanto a mamãe. É uma fase aí, então, aí, dos 7 aos 11 anos, onde a criança começa a comparar os pais. É uma fase onde o pai do meu amigo é melhor, a mãe do meu amigo é melhor, a tia do meu amigo é melhor, tudo dos outros, ela começa a fazer essas comparações, porque ela começa a explorar e ver que é legal, porque realmente é mais legal. Né? Os pais têm que colocar limite. O tio lá fora, talvez não. Né? Eu costumo dizer que eu estrago as crianças, entende? Porque sem limite, bagunça à vontade, toque o terror. Né? E aí, lógico, óbvio, que quando se comparado os meus filhos quando os meus sobrinhos me comparam, provavelmente eu estou entre o melhor que o pai. Mas o mesmo acontece quando os meus filhos estão na casa dos tios ou das tias. Né? A comparação é, não, meu pai porque eu preciso cumprir o meu papel de pai. E nessa fase, então, aí, ó, dos 5 anos, dos 6 anos para os 7 anos, né, é muito importante analisar o seguinte: essa criança que teve o colo, que teve o carinho, que teve amor, que é a próxima fase que eu vou falar agora, né, que aí já entrando dentro do relacionamento, ela vai saber se proteger. Por quê? Porque em todas as fases que os pais puderam observar e conheceram essa interação que essa criança está tendo com o mundo, né, perceber essa interação, os pais vão. Então, eu sei que nessa fase de 0 a 3 anos, essa criança é uma fase de reconhecimento. Ela está percebendo o mundo e ela está interagindo apenas com esse mundo aqui interno, que é o papai e a mamãe. Então, o papai e a mamãe quem troca, o papai e a mamãe quem cuida, pode ter uma babá, mas sempre com o cuidado da mãe. Realmente uma fase que é de extrema necessidade que a mãe quem cuide dessa criança. Depois essa criança vai começando a interagir, procurar interação no mundo externo e mais próximo dos pais. E essa é uma fase onde a criança precisa aprender, se alguém lá mexeu no pipio, mexeu em algum lugar que não é legal, você fala para a mamãe. Porque enquanto está se trocando, enquanto está se cuidando, isso aqui é sagrado. É não esperar que alguma coisa aconteça, mas preparar para que, se acontecer, essa criança tenha a voz de voltar para casa e falar: olha, mãe, o tio fez isso, a tia fez isso, o vovô fez isso, a vovó fez isso, o vizinho fez isso. Para quê? Para que ela se proteja. Tá? É muita maldade pensar assim. Não, gente. Os adultos que a gente trata aqui, né, as histórias começaram aí. Tá? Os traumas foram construídos aí. Não foram cá na vida adulta. Tá? Foram aí. Tá? Então, qual que é o projeto? É para que você construa ou perceba um mundo melhor. Um mundo onde eu consiga proteger os meus filhos e, principalmente, encaminhá-los para a vida. Em todas essas fases, todo o trabalho dos pais é encaminhar essa criança para a vida, tornando-se desnecessário. Desnecessário quando? A minha filha ela já consegue andar sozinha, então eu não preciso mais colocar ela dentro de um ciclo amarradinho para ela andar. Não preciso mais criar uma bolha de silicone para colocar essa criança. Ela já sabe, ela precisa cair. Eu costumo dizer o seguinte, né? Minha esposa ela protege mais e eu sou o que deixa mais se lascar. Né? Então, quando ela fala, o Isaac vai cair, eu falo, vai perder um braço? Vai cair um olho? Vai morrer? Não, então deixa. Então, de vez em quando ele toma uns tombos lá e volta, doeu, mãe, doeu, pai, doeu. Vai subir de novo? Não, não vou subir. Então tá bom, aprendeu, entende? Criou recursos, o trauma trouxe recursos. Ou seja, eu estou encaminhando, incentivando para que ele vá para a vida, para que ele prove, para que ele teste as coisas. Tá? E não prenda ele a mim, porque, sabe, de uma forma doentia que ele não pode ir para o mundo. Não, a ideia é que eles vá para o mundo, construir isso para eles.
Hoje a minha filha vai fazer 12 anos, então eu já estou construindo nela que tipo de pessoa que ela vai escolher para se relacionar. Né? Um dia, não, eu não quero, pai, eu não quero nunca casar. Tudo bem, mas pensa comigo, um dia você vai querer. Hoje você já acha o menino bonitinho, hoje você acha legalzinho, não é o momento, não é a fase. E também não é gostoso falar sobre isso. Ah, não, para mim é um prazer. Não, não é. Eu simplesmente entendo que muitas coisas me faltaram na minha infância, muito conhecimento na minha adolescência, na minha juventude, e isso me causou um dano absurdo. Então, quando eu olho para isso, né, e para o mundo que eu posso construir, né, eu me coloco no meu lugar de pai e preciso interagir com ela com essas informações. É muito jovem. Não, é muito jovem uma criança de 5 anos está ouvindo falar sobre sexualidade dentro de uma escola. Né? Mas os pais, esse é o trabalho dos pais. É os pais quem tem que preparar, não é professor, não é escola que tem que falar sobre isso, não. São os pais. E eu vou falar daqui a pouco sobre os pais. Né? É o próximo assunto aqui, falar sobre os pais. Né? Então entender que nessa fase dos 6 anos aí, ó, gente, para os 7 anos está acontecendo o que na vida da criança? A região do esfíncter, dos esfínteres, né, do xixi, do cocô, está sendo mielinizado. Nessa região, a criança está sentindo novas energias, novas sensações, certo? Então, é tudo muito interessante, porque a criança coloca o dedo na orelha, coloca na testa, na ponta do nariz e nada acontece. E ela coloca aqui e fala, nossa, tem uma coisa estranha. Um negócio é gostoso, porque a criança é inocente, ela sente algo gostoso. Então é nesse momento onde ela procura se conhecer. Então a partir desse momento é o momento dos pais estarem mais atentos às crianças, estarem percebendo mais. Conhecer a fase de cada fase da criança é primordial para a construção de adultos saudáveis, sabe? Olhar para isso com carinho e não, isso não é o meu papel. É o seu papel, pai. É o seu papel. Não é o seu papel ir lá dar banho na menininha, sabe? E eu não falo do bebê, eu falo da menina de 5, 6, 7 anos. Não, pai, deixa que ela já era para estar sabendo se virar. Tá? E então entendendo qual que é o papel dos pais? Do pai, homem, né? Proteger, garantir a integridade física e mental, proteger, garantir a integridade física e mental da família e prover. Prover, garantir a integridade física e mental e proteger, encaminhar para a vida. E esse encaminhar para a vida é tão importante quanto prover, garantir integridade física e mental e proteger. Esse é o papel do pai. Ah, mas eu sou separada. Espera que já eu vou falar com você que é mãe solteira ou que é um pai solteiro, tá? E da mãe? Da mãe é dar colo. Esse é o lugar. Não é o pai quem tem que dar colo, é a mãe. A mãe tem o lugar sagrado. É o sagrado, então, nessa construção de vida que nós temos, é o colo da mãe. Então, a mãe tem que dar colo, a mãe tem que dar amor, carinho e encaminhar para a vida. Muitos aí estão com 30, 35, 40 anos morando com os pais, ou porque os pais super protegeram, ou porque tem alguma dependência emocional. A superproteção também vai causar dependência emocional, mas tem alguma dependência emocional mais profunda, ou os pais não fizeram para ir para a vida, fizeram para se tornar seus pares. Então, essa é o papel da mãe, dar amor, carinho, colo e encaminhar para a vida. Do pai, proteger, garantir integridade física e mental, prover e encaminhar para a vida. Se ficar claro isso daí, qual que é o papel do pai, qual que é o papel da mãe, fica claro que essa criança
logo vai ter uma vida adulta saudável. Essa criança vai para a vida com desejos, essa criança vai querendo explorar. Quando eu falo da criança de cair, se machucar, né? Não é por maldade, é simplesmente para que essa criança crie cascas para ir para a vida. Bom, eu já caí, me machuquei, eu errei, aprendi com o meu erro e vou de novo. Se eu super protejo, não deixo essa criança errar, logo eu faço com que essa criança não tenha recursos. O meu filho pequenininho, de 2 anos e meio, está numa fase que ele quer dominar tudo. E ele está tendo um monte de decepções. Mas um mundo de decepções. Tem coisas que eu posso permitir, tem coisas que eu posso ceder, mas tem coisas que não. Tem coisas que minha esposa pode permitir, tem coisas que minha esposa pode ceder, mas tem coisas que não. Está fazendo sentido isso para você que está assistindo? É coerente, não é coerente? Você concorda, você discorda? Faz sentido, não faz sentido? Comenta aí. Mário, eu gostaria que saísse essa pergunta aí. Né? E aí tem... percebendo isso, né? Cada fase da criança. Primeira fase é de reconhecimento. 0 aos 3 anos é a fase do ninho. Depois a criança está numa fase de interação interna, né? Que é na esfera dos pais. Depois a criança, que aí é dos 4 aos 6 anos. Depois essa criança dos 7 aos 11, ela está numa fase de reconhecimento, de exploração do externo. E ela precisa, e essas fases precisam ser respeitadas e compreendidas. Aqui, enquanto colo, eu preciso entender o quanto antes por que aquela criança chora. Eu preciso entender qual que é a necessidade básica dela que não está sendo suprida pelo qual ela está chorando. Depois essa criança vai chorar por birra. E aí eu vou repreender essa fase dos 4 anos. Né? Dos 4 aos 6 anos é uma fase onde a criança está fazendo birra. Pô, mas o meu filho faz birra. E o que eu faço com a birra do meu filho? Cara, não faz nada. Por quê? Porque está acontecendo algo onde ele está percebendo o mundo, onde ele está sendo manipulado. Algo está acontecendo, algo está sendo construído na mente dela, está surgindo onde você precisa negociar, porque senão você vai ser manipulado. E aí a criança se esguela, faz birra, faz um monte de coisa. Para quê? Para que ela convença você que ela está disposta a qualquer coisa para isso. Então a minha filha deitou no chão e se esperneou. Vou lá, grudo ela aqui, eu seguro aqui, deixa as perninhas bater. No meu caso tem que proteger, porque pegar nos ovos vai dar uma dor do caralho, aí quem vai sofrer mais sou eu. Mas segura ela aqui. Se faz sentido em servir aquilo que ela está querendo, eu vou ceder. Se não faz sentido, ela vai chorar. Não tem problema. Super coerente analisando como nós fomos criados e como estamos criando os nossos filhos. Show de bola, Camila. Faz muito total sentido, a Jéssica. Né? Então são essas fases. Depois essa criança aí, e ainda dentro dos 4 para os 6 anos, ela vai ter uma fase que é a fase da preguiça. Né? O que é a preguiça? Né? A preguiça é uma forma de não desobediência. É uma criança que não quer desobedecer, ela não sabe, ela tem medo, ela não sabe como desobedecer, aí ela faz com preguiça. Porque se eu fizer com preguicinha, você desiste de mim. Você vai arrumar outra pessoa para fazer. Faz sentido? Percebe que quando você olha com um novo olhar, com uma nova ótica, você tende a analisar com mais carinho, com mais atenção. Porque eu aprendi que se não quer fazer, leva um cassete e aí você faz. Eu quero ver você não fazer. Né? Não quer fazer porque é preguiçoso? Preguiçoso tem que sofrer. E aí foram mentiras que vão sendo construídas. E em um outro momento eu vou falar sobre as mentiras que contaram para a humanidade. As mentiras que nós acreditamos. Né?
Também de uma forma sutil. Lembrando, gente, que todas essas construções que eu estou trazendo são bem sutis, né? Se está sendo pesado para você, eu peço que você reveja de novo, que aí a segunda vez vai ser um pouco mais sutil, porque já foi visto, né? Então, é realmente analisar isso daí, tá? Então, eu sou mãe solteira. Para quem é mãe solteira, né, o pai não pode estar presente, não quis. Eu diria que não quis estar presente, né, porque tudo na vida é escolha. Algo aconteceu, talvez inconsciente, mas foram escolhas, ou consciente ou inconsciente, foram escolhas, certo? E o que uma mãe solteira, então, deve fazer? Porque a criança ela precisa desses pilares. Ela precisa ter a percepção do pai, do homem, do masculino. Independente se ela é menina ou menino, ela precisa ter essa construção, que é a pessoa que vai prover, que vai cuidar, que vai proteger, que vai incentivar a ir para a vida. Ela também precisa dessa figura, né, materna, da mãe, para quê? Para que ela entenda que ela tem um colo, que ela teve um colo, que ela foi cuidada, amada, ela também se machucou, mas ela também se levantou, mas ela também foi incentivada a ir para a vida. Então essas referências, elas precisam estar na cabeça da criança. E o que faz então uma mãe solteira? É aquele momento de já está dando a minha hora, tá? De só deixar só o gatilho para vocês estourar aí. É o momento onde o que uma mãe precisa fazer? Procurar um novo pai. Procurar alguém que seja referência. Procurar, se tem um bebezinho e é mãe solteira, procura um pai, alguém que cuide da porra toda. Alguém que garanta essa integridade física e mental, alguém que provenha, alguém que te ajude a encaminhar essa criança para a vida, para que seja um pai, de fato. Para que essa criança tenha referência, tenha base. E aqui eu fico meio... A internet é um ambiente muito perigoso, então eu preciso ser realmente cauteloso com o que eu falo aqui, porque... E dentro da minha cabeça é um bug, porque eu estou dando uma aula para uma turma, né, privado, e aí comecei a fazer live aqui, e aí eu fico, será que eu falei isso na live passada? Ou, sabe? Então tem esse bug aqui. Mas perceba isso, né? Essa criança precisa. É a única forma de você construir um mundo melhor é a partir de você. A partir do momento que eu me conheço, que eu me respeito. E se eu tenho um filho, eu respeito essa criança como ela é. Tem crianças que gostam de ficar no mundinho deles ali. Mas essa criança só gosta do videogame, porque para ele faz sentido estar ali. Porque talvez ele também, além de não ter incentivo com a vida, talvez ela tenha um traço esquizoide alto. E ela gosta realmente de criar um mundo ali. E ela talvez não encontrou os amigos ainda, ou não mora próximo dos amigos, para ela faz sentido construir relacionamento, interagir. Tem outros que passou o tio do algodão doce, vai embora se deixar. Então entender essa criança, entender quem é você, é o principal pilar. Show? E sempre vai bater na dor, né, das mães solteiras, né? E você observa que agora tinha mais que 3 vezes essa quantidade de pessoas que tem agora, né? Mas quando chega nesse momento, é uma dor que bate, né? Porque a conversa você não sabe o que eu passei, você não sabe o tipo de pessoas que eu me envolvi, você não sabe quem é o traste, quem é o pai, você não sabe. Não, eu queria que você tivesse só essa consciência. Essa foi uma escolha sua. E se você não buscar se conhecer, se você não buscar entender o que aconteceu, de novo, e de novo, e de novo. Ah, eu tenho um dedo podre. Não, você só não se conhece. Você não se conhece, se tornou então a Mulher Maravilha, e a Mulher Guerreira, que é muito bem pintado
dentro do Dia das Mães, do Dia das Mulheres, mas traz muito mais problema para a vida dessas mulheres, porque essas mães solteiras, essas mulheres que não têm relacionamento, essas mulheres guerreiras, essas mulheres fodonas, elas sabem o quão ruim é quando põe a cabeça no travesseiro, quando só encontra homem de merda lá fora. Tá? Mas esse é um outro momento, para uma outra live, então a gente vai amadurecendo devagarinho, vai trazendo um conteúdo, mas a papinha, vamos aqui que a gente está ainda aqui nessa fase do ninho, de reconhecimento, de interação, aprendendo a interagir ainda, tá bom? Então, para você que ficou até aqui, meu muito obrigado, meu muito boa noite e se tiver algum comentário, já que eu vou salvar a live aí, você deixa o comentário embaixo aí e eu terei prazer em te responder, tá bom? Quer conhecer mais sobre o projeto da vida adulta saudável, entender as fases, cada fase da criança, para que você entenda cada fase que você passou e o que te faltou, como você pode suprir essa falta hoje na vida adulta, né? Como que eu consigo me libertar das dores do meu passado, dos traumas, dos medos, dos fantasmas, dos monstros. É muito possível. Eu vou dizer que é muito simples. Não é fácil, existe um processo para que isso aconteça, para que você perceba, existe muita coisa que pode ser construída, mas não existe como a gente fazer omelete sem quebrar os ovos. A gente vai precisar desconstruir algumas coisas, destruir algumas coisas, deixar para trás algumas coisas, mudar a ótica e a percepção de algumas coisas, tá? Para que essa vida vindoura ela faça sentido, para que o desejo de viver, para que você não precise mais de doenças, para que você não precise mais de problemas, de situações ruins, para poder justificar ou poder voltar para casa dos seus pais, ou sei lá, por N fatores. Esse é só um momento onde a criança precisa da papinha e aí esse é o momento de amadurecimento. Conte comigo, tento na minha bio aí, provavelmente vai ser mexido em breve aí, porque tem um pessoal que está mexendo, mas ainda tem o meu contato lá e você pode falar diretamente comigo, tá bom? Uma ótima noite e até amanhã, se tudo correr bem. Beijão e tchau, tchau. Valeu, galera!